Itaúna, 5 de agosto de 2023. Jornal Folha do Povo Itaúna, edição 1543. Coluna Opinião. Por Rafael Corrade Nogueira. Quem está dando guarida à assessora de Edênia Alcântara? Em 2011, Dominique Strauss-Kahn, ex-diretor do Fundo Monetário Internacional, FMI, e potencial candidato à presidência da França, foi acusado de agressão sexual por uma camareira de hotel em Nova York. Após uma investigação, as acusações foram retiradas devido a inconsistências no depoimento da vítima e problemas com sua credibilidade. Antes de se provar inocente, ele foi afastado de suas funções institucionais, por 2 motivos. Para que não houvesse risco de colocar funcionários do FMI numa convivência profissional com alguém que poderia ser um criminoso sexual e para impedir que um potencial agressor sexual fosse responsável por direcionamentos do FMI. Qualquer setor de compliance, conformidade, de multinacionais procede assim atualmente. Abre-se uma sindicância interna padrão. Afastam-se os envolvidos. Advogados independentes precisam ser contratados para escutar a todos, enquanto a justiça procede em suas diligências. Em 1992, Fernando Collor de Mello, ex-presidente do Brasil, foi afastado do cargo em um processo de impeachment por corrupção. A renúncia dele não muda o fato de que ele não tinha escolha. Embora ocupasse o cargo mais vulnerável aos ataques do jogo político na República, isso não era justificativa para ele permanecer na cadeira, enquanto os fatos eram apurados. Não havia mimimi clamando que isso era intriga da oposição e as pessoas estavam deturpando narrativas relacionadas ao famoso Elba. Naquela época, já era inaceitável que denúncias graves, com indícios palpáveis de crime, não fossem o suficiente para afastar ninguém menos do que o presidente do Brasil. Importante relembrar que, em 1994, assim como Dominique Strauss-Kahn, Collor foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, das acusações de corrupção passiva devido à falta de provas. Na Itália, de 2013, Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro do país, foi condenado por prostituição de menores. Antes da condenação, ele foi sumariamente afastado do cargo. No entanto, em 2014, uma corte de apelação absolveu Berlusconi das acusações de prostituição de menores, e em 2015, ele foi considerado inocente de outras acusações de fraude fiscal pelo Tribunal de Cassação, o mais alto tribunal da Itália. Strauss-Kahn foi afastado de suas funções públicas para responder aos indícios de crime, embora tenha se provado inocente. Fernando Collor de Mello foi afastado de suas funções públicas para responder aos indícios de crime, embora tenha se provado inocente. Silvio Berlusconi foi afastado de suas funções públicas para responder aos indícios de crime, embora tenha se provado inocente. A assessora da vereadora Edênia Alcântara, a senhora Lorraine Mello, da digníssima Câmara de Vereadores do município de Itaúna, permanece em suas funções públicas confortavelmente, independentemente de vídeos com indícios de crime contra crianças tenham vindo a público. Aparentemente, Lorraine Mello tem costas mais quentes do que Collor, Berlusconi e Strauss-Kahn. Imagine se durante a investigação de corrupção envolvendo Collor, permitissem a ele continuar com o poder de caneta no orçamento. Agora pense que fosse dado a Berlusconi o direito de permanecer como chefe do executivo italiano, enquanto a polícia, subordinada à instituição, o investigasse. Já pensou em Strauss-Kahn convivendo livremente com as camareiras dos hotéis franceses, durante a apuração a que ele respondeu? Agora imagine estas 3 situações, numa hipótese em que os indícios criminais contra os 3 poderosos fossem imagens de vídeo, em que eles aparecessem. Em nossa grande Itaúna, Lorraine Mello ela continua promovendo atividades sociais com grupos de crianças pelos bairros de Itaúna. Continua influenciando padrões de comportamento entre adultos e crianças. Continua em contato direto uma faixa etária que, por natureza, não tem capacidade de discernimento entre o que é certo e errado, no nível em que adultos possuem. Pesam contra Lorraine Mello, assessora da vereadora Edênia Alcântara, indícios de crimes envolvendo sua influência sobre crianças que deveriam ser protegidas ao menor sinal de possível agressão às suas inocências. Lorraine permanecer no cargo, enquanto ocorre a apuração desses indícios de crime, é o mesmo que a Câmara de Vereadores, e seus membros, transmitirem à população que algumas pessoas são protegidas de denúncias criminais e devido escrutínio. A partir de agora, precisamos buscar saber quem está acobertando a assessora, a fim de questionarmos a responsabilidade conjunta dessas pessoas, a vista grossa que elas estão fazendo e quais cobranças o peso da lei também pode exercer contra elas.